Vitória no campo, mas reclamação fora dele. O Grêmio prepara uma queixa junto à Federação Gaúcha de Futebol por conta da arbitragem. O técnico Renato sabe o tamanho do resultado conquistado na semifinal, mas espera a confirmação dentro de casa. Ao mesmo tempo que sai em defesa de um jogador que, na sua avaliação, vem sendo injustiçado por imprensa e por torcedores. Depois da vinheta, a gente fala aqui de Caxias do Sul, os bastidores da vitória gremista. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece. Passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com, vai lá, joga com responsabilidade. Quem jogou vitória do Grêmio antes do jogo pegou uma odd de 1.7, quase 2. Uma bela odd para te apostar no tricolor contra o Caxias, tá? Eu quero falar com vocês sobre o que aconteceu depois da partida. Quem quer ver a crítica do jogo, volta um conteúdo aqui depois do diário. Mas agora eu falo que a vitória, ela trouxe aquele sentimento de vantagem, de satisfação, mas também aquele sentimento de sinal ligado, alerta. Sinal amarelo, tá? Alerta, tem que ficar esperto. Por quê? Porque, de acordo com o Renato, a vantagem do Grêmio nesta semifinal ela ainda é pequena. O Grêmio quer confirmar dentro de casa e, por isso, o Renato foi muito claro na sua entrevista coletiva. O objetivo é jogar em casa como se não obtivesse vantagem, como se o Grêmio ainda precisasse do resultado, ou seja, atacar desde o primeiro minuto para incomodar o time do técnico Argel Fuchs. Argel que foi elogiado pelo Renato na entrevista coletiva. Na opinião do treinador do Grêmio, o Caxias evoluiu muito ao longo do Campeonato Gaúcho, principalmente depois da chegada do próprio Argel aqui na Serra Gaúcha. O Renato ele faz o comparativo do time que ele encarou na abertura do estadual, que venceu o Grêmio inclusive aqui, com a equipe que foi vencida pelo tricolor nesta semifinal de campeonato. Então fica aqui o registro. A repetição do time do jogo das quartas de final para o primeiro da semifinal foi motivo de pauta na entrevista coletiva, porque o Renato começa a dar sequência, o que pode significar um entrosamento maior e, principalmente, uma definição de ideia para a temporada de 2024. Fato que, por hora, é negado. O que o Renato coloca é que esta repetição ela é benéfica, está dando entrosamento, mas que ele pode mexer. Afinal de contas, o treinador voltou a dizer que ele tem hoje jogadores no banco de reservas que mudam o cenário. Ou seja, ele tem profundidade de elenco, apesar dele ainda pedir reforços, mas está satisfeito com o grupo que o Grêmio vem formando. Além disso, há atuações individuais que precisam ser destacadas e foram elogiadas pelo treinador. Cristaldo vem sendo um meia que pisa na área, como o Renato gosta, um meia criativo e um meia que tem se destacado. Pelo discurso do comandante, titular. Antes pairava uma nuvem de dúvida em cima da cabeça do Cristaldo, se ele continuaria no time ou não. Por hora, fica, ainda mais que o Soteldo está no departamento médico. Diego Costa também destacado na entrevista. Tem sido um jogador muito participativo e, principalmente, argumento do Renato, ainda não está pronto, ainda não está 100%. E quando o Renato coloca isso, ele está fazendo um alerta, dizendo, olha, ele tem espaço para evoluir, ele está bem, está muito bem. O segundo tempo dele aqui em Caxias do Sul foi colocado pelo Renato como um exemplo de boa atuação. Mas, para o treinador, ele ainda vai evoluir mais. Um jogador de Europa, um jogador que vai agregar muito. O Diego Costa não está 100% fisicamente, repito. O Renato até falou que tem tratado o Diego, dado a ele, né, alguns benefícios do Soares, algumas coisas que ele fazia com o Soares de preservação, de conversa, de proximidade, justamente pela importância que ele tem por ser um artilheiro e marcou o seu terceiro gol com a camisa do Grêmio aqui em Caxias do Sul. O que o Renato também começa a colocar de maneira pública e deixar cada vez mais claro o seu incômodo é em relação ao que é falado sobre o João Pedro Galvão. O Renato saiu em defesa do João Pedro Galvão aqui no Estádio Centenário, tá? A pergunta nem foi assim crítica, foi só, por que tu usou o Galvão e não usou o André? Foi basicamente isso que o repórter perguntou e o Renato já saiu meio incomodado, irritado, dizendo, olha, eu coloquei porque eu sou o treinador do Grêmio. Isso é óbvio.
Mas aí, depois de ter dado o esporro, ele desenvolveu. Disse que o João Pedro Galvão é um perfil mais físico, que é um atleta que briga mais, que tem mais perfil para esse gramado, pela chuva, e que buscou essa ideia, enquanto o André é magrinho, franzino, perdeu peso nas férias, ele quer um André mais forte, então por isso ele usou o João Pedro Galvão. Deu para entender, essa era a pergunta do repórter. Agora, o Renato aproveitou para dar aquela pancada, dizendo, olha, tem coisas acontecendo que não estão legais, não quis dizer o que foi, mas disse que viu algo no vestiário que incomodou ele. Ele demonstrou estar sensibilizado, pode ter sido algum choro, citou as crianças na escola, as críticas que os jogadores sofrem, que a família sofre junto. O Renato não foi claro sobre o que ele viu no vestiário que deixou ele sensibilizado, mas deu a entender que algo aconteceu com o João Pedro Galvão. Disse que as críticas são injustas e que tem meia dúzia de torcedores e 3 ou 4 jornalistas que batem pesado no João Pedro Galvão, que ele é bom jogador, que a imprensa do Sul acaba criticando demais os atletas, que depois eles saem e rendem, como Tassiano, Diogo Barbosa, Thiago Santos, voltou a citar esses caras, mas me chamou a atenção, tá? Do Renato dizendo, olha, depois os caras precisam sair daqui porque não tem ambiente, e o ambiente quem cria é vocês, profissionais de imprensa. Então ele dá essa justificativa dizendo, olha, não é que o João Pedro Galvão está mal, é que vocês criticam demais. Basicamente foi isso que o Renato falou ao sair em defesa do jogador e demonstrar estar incomodado com as críticas ao centroavante camisa número 11 do Tricolor. Pra gente começar a fechar o Diário do Grêmio KTO, eu ainda anotei algumas coisas aqui, tá, que são importantes. No vestiário do Caxias, que fica bem em frente ao vestiário do Grêmio, o Argel ele deu um discurso no mínimo interessante. A gente sabe que o Argel é um frasista, é um cara peculiar, né? Ele faz parte aqui da nossa cultura do Rio Grande do Sul. E o Argel destacou muito o goleiro Kaique. Para o Argel, o resultado correto seria um empate em 2-2. E só não aconteceu esse empate, de acordo com o Argel, porque o Kaique foi o melhor do jogo. Merece bicho dobrado, disse o Argel, inclusive, né? Dizendo que o Kaique jogou tão bem que o Grêmio devia pagar o dobro pro Kaique. Mas não disse só isso. Afirmou que, a gente sabia, que ele sabia, que o Kaique disputava com o Marquezin, que existia dúvida, e aí ele solta pra mim a grande frase da entrevista coletiva do Argel para o Grêmio, que é, se joga o Marquezin, talvez a nossa sorte fosse diferente. O Argel preferia que o Marquezin tivesse jogado, né? Não está acreditando muito no Marche, que aliás foi pauta na entrevista coletiva do Renato. De acordo com o Renato, ele não tem titular no gol, que o Marquezin não está 100% ainda, que fisicamente ele ainda precisa se desenvolver mais, voltou de uma lesão muscular, o gramado foi justificativa também para sua não utilização, mas fez questão de dizer que confia no argentino, mas que o Kaique também vive um bom momento e que não há titularidade definida ainda, pelo menos não por enquanto, de maneira definitiva. Agora um último destaque, que foi pauta no vestiário do Caxias e do Grêmio. Arbitragem. Roger Goulart, que foi o árbitro do jogo, ele tomou pancada de todos os lados, tá? O Caxias reclama um pênalti do Nathan Fernandes nos minutos finais. O Argel queria que o árbitro tivesse pelo menos olhado no vídeo. Pênalti que não foi, tá? Pênalti que não foi. A gente já viu nas imagens, não foi pênalti. E o Grêmio reclama do gol do Caxias, porque o Grêmio poderia voltar com uma vantagem maior de 2-0, mas o gol foi marcado com revisão no VAR, com bandeirinha junto no vídeo, e o gol foi marcado. Só que o detalhe é que é um lance interpretativo, mas a interpretação quase que consensual, com exceção dos árbitros, é que havia impedimento, né, que um dos jogadores participou, um dos atletas do Caxias participou da jogada, em condição irregular, e que, portanto, o gol não poderia ser válido. O Grêmio ficou muito incomodado, o Renato ficou muito incomodado. O Renato argumenta que o Grêmio é o único grande clube, ele está falando evidentemente do Inter, que é prejudicado no Campeonato Gaúcho e que para uma eventual final ele vai começar a gritar ainda mais forte. O Grêmio prepara um movimento oficial, mais uma nota, mais um documento será enviado à Federação Gaúcha de Futebol, agora reclamando da arbitragem do Roger Goulart aqui em Caxias do Sul, mas esse documento só será enviado depois do sorteio da Libertadores, que acontece na próxima segunda-feira em Luque, no Paraguai, onde o presidente Alberto Guerra estará para acompanhar, né, o grupo gremista na competição continental. Então esse documento só deve ser enviado na terça ou quarta-feira, lembrando que o próximo compromisso do Grêmio é só daqui 1 semana e 2 dias, é só daqui 2 terças-feiras, né? Sem ser a próxima terça-feira, a outra em Porto Alegre. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. Aqui em Caxias do Sul, o Grêmio venceu, encaminha uma classificação, mas vai ter que confirmar em Porto Alegre esse resultado. Agora, o domingo é dia de semifinal aqui em Caxias ainda, pelo lado do Inter, Taigor Jank estará acompanhando o jogo contra o Juventude aqui no A Dupla também.
A gente se vê. Tchau, tchau.